Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN, eu sou o Beto Luquezzi e eu peço você para se inscrever no nosso canal, dar aquele like e convidar os amigos a conhecer o Estúdio RN. Temos crescido bastante nesses últimos tempos, nossa meta é chegar aos 4.000 inscritos, o canal é novo, tem só 3 meses e eu conto muito com você para o nosso canal crescer e o Estúdio RN estar cada vez mais próximo à nação rubro-negra. Bem, nação, vamos hoje abordar dois assuntos que eu julgo os mais importantes no momento, que foram, e são o jogo do Mengão, hoje contra o Voltaço, em Volta Redonda, pelo Cariocão 2023, e também a respeito da permanência do Pedro no nosso Mengão. Nação, muito se discute em relação ao Flamengo adotar um outro esquema tático. Existem rumores, já que o Vitor Pereira treinou o time com uma outra formação, tirando o Everton Ribeiro, colocando o Vidal no lugar do nosso capitão. E muita gente questionou se o Vitor Pereira vai quebrar o quadrado mágico, se o Vitor Pereira vai começar a utilizar a ideologia dele, a convicção dele, enfim. Eu tenho um pensamento muito firme em relação a essa questão. Eu já mencionei anteriormente o que eu pensava em relação a algumas coisas que aconteceram lá no Marrocos, e eu acho que se aplica muito bem para a situação atual, que é o seguinte: o Vitor Pereira, ele foi contratado pelo Flamengo para tentar fazer um trabalho que nós não conseguimos com Jesus, porque não houve continuidade, o Jesus vinha muito bem e de repente ele foi embora, foi para o Benfica, e deixou o Mengão na mão. Isso aí é um fato e realidade, a gente não pode esquecer desse detalhe, ok? O JJ saiu do Mengão porque quis, ninguém mandou o JJ embora, esse é um detalhe. Outro aspecto fundamental: tentamos depois com o Domenech uma ideologia europeia, não deu certo. E aí depois dos brasileiros, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, veio o Paulo Souza, também não deu certo. Agora está o Vitor Pereira. Gente, para o Vitor Pereira dar certo, é preciso, porque assim, ele é diferente do Paulo Souza. Ele tem resultados ao longo da carreira dele, ok? Ele parece ser muito mais bem preparado do que o Paulo Souza. E parece também ser mais flexível do que o Paulo Souza. E eu acho que ele é bem direto. Ele é bem aquele cara sincerão. E eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser por esse caminho. Então assim, o Flamengo precisa amadurecer um pouco mais. Quando eu digo Flamengo, são jogadores. Gente, a gente percebeu no Marrocos jogador andando em campo. Jogadores andando em campo. Está errado. Por exemplo, quer ver? O Arrasca. O Arrasca, ninguém duvida que é um grande craque. É um dos maiores nomes do nosso Mengão. Ninguém duvida disso. Claro. No entanto, o Arrasca não vem bem. E já tem tempo que o Arrasca não vem bem. O Everton Ribeiro oscila. Alguns jogos vai bem, alguns jogos vai mal. Mas não é aquele Everton Ribeiro. Então é assim, eu acho que até em alguns jogos ele deveria sim deixar o Arrasca no banco, vir com um tipo de formação, e aí no decorrer da partida ele sente como está o jogo. E ele coloca um talento ali, que é o Arrasca, para tentar modificar o jogo. Porque não adianta você ficar forçando com alguns jogadores e você não consegue o resultado. Eu fiquei surpreendido como o Vidal jogou no Marrocos, no jogo contra o Al-Ahly. Eu fiquei surpreso como o Vidal jogou. Porque pela idade que ele tem, e pelas partidas que ele havia feito anteriormente no Cariocão, ele mostrou uma boa disposição física pela idade dele. Então, eu acho que o Flamengo tem que tentar algumas alternativas sim. Eu acho que o Vitor Pereira precisa usar o Cariocão como laboratório. E eu sou a favor, sim, de uma mudança quando for necessário, de acordo com o adversário. Claro que em alguns jogos ele vai entrar com um quadrado mágico. Mas com alguns adversários, aqueles principalmente os que jogam muito retrancados, jogam muito fechados, eu penso que ter outros tipos de alternativa é muito importante para o Mengão. Portanto, eu sou a favor de hoje à noite contra o Volta Redonda por uma possível alteração nesse quadrado mágico do Mengão. Ok? Então, assim, esse é meu pensamento. Eu não sei, mas
penso que o time deve ser o Santos, penso que deva ser o Varela, não sei, o Mateuzinho, a gente nunca sabe. Na minha opinião, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Agora, tem um detalhe. O Ayrton Lucas, na minha opinião, é unânime, é o titular da lateral esquerda. Sem conversa fiada. O meio de campo deve ser, talvez, o Thiago Maia, o Gerson, talvez, não sei, Vidal e Arrasca, Gabigol e Pedro. Será que essa é a escalação do Mengão? Não sei. A gente não sabe. Também o meio de campo pode vir com Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, depois Gabigol e o Pedro. Não sabemos. Na verdade, não sabemos. Mas a escalação que for, nós temos que apoiar, e acho que alguns jogadores, como, por exemplo, Cebolinha, precisa de rodagem. Eu acho que se o Cebolinha começar a jogar um pouco mais, eu tenho a impressão de que ele vai readquirir a boa forma, porque futebol, o Cebolinha já mostrou que tem no passado. Então, e mesmo jogando pelo Mengão, dá uns lampejos daquele antigo Cebolinha. Então, eu acredito sim que o Mengão está no caminho certo. Vamos deixar o Vitor Pereira trabalhar e vamos ver como é que o time, essa noite, encara o Voltaço, que vem bem no Cariocão. O Voltaço é um dos times lá, dos primeiros 4 colocados. E o Voltaço vem bem, então assim, não é um jogo fácil não, e ainda mais lá, o jogo é complicado. Eu conheço bem aquele estádio, eu quando morava no Brasil já fiz muitos jogos lá, naquele estádio, e tem um grau de dificuldade ali. Tá bom, nação? Agora vamos passar para outro assunto, que é em relação ao Pedro. Nação, os números do Pedro pelo Mengão são impressionantes. Vocês podem ver agora aí nessa tabela, né, que eu estou mostrando para vocês, o Pedro pelo Mengão, ele teve 166 jogos. Ele marcou 79 gols. Ele tem 20 assistências. E olha os títulos: Brasileirão, Supercopa do Brasil, Cariocão, Libertadores, Copa do Mundo do Catar 2023. Ou seja, o Pedro é um jogador que sempre quando é acionado, né, ele produz. E aí vem uma conversa de que o Flamengo renovou o contrato com o Pedro para se proteger, aumentou a multa. Só que essa multa do Pedro para a Europa não é nada. Não é nada. Só que eu tenho um pensamento também em relação a isso. O Pedro só sai do Mengão se ele quiser. Se ele quiser sair, ele vai sair. Não tem jeito. Mas o Pedro só sai do Mengão se ele quiser. Então pode vir a oferta que vier da Europa, pode qualquer clube cobrir a multa. Se ele quiser sair, ele vai sair. Se ele não quiser sair, ele não sai. Então esse é um detalhe. Agora, em relação ao Mengão, o Flamengo tem condições de manter o Pedro. Por quê? O Flamengo faz bons negócios com outros jogadores. O Flamengo circula, movimenta dinheiro. O Flamengo tem... Qualquer lugar que o Flamengo vai jogar é casa cheia. O Flamengo tem receitas do banco também, que o Flamengo é sócio de um banco. Ou seja, a gente tem uma receita muito alta, bilionária, e, além disso, a gente hoje não tem aquela obrigação, aquela necessidade de vender jogadores. Então, eu acho que o Flamengo deveria, nesse momento, tentar concentrar os esforços e, ao invés de vender os grandes nomes, pelo contrário, trazer nomes importantes para fazer, de fato, um elenco muito forte, e que a gente possa ter condições até de duelar com os europeus. Tá? Então esse é meu pensamento em relação ao Pedro. Nação, é isso então. Hoje à noite, quando voltasse, que o Mengão faça uma excelente partida, que jogue um bom futebol e que o Mengão vença, tá bom? É isso, nação. Fiquem com o estúdio RN e breve nós estamos de volta. É isso aí, nação. Saudações rubro-negras.